Educação positiva, o fora da caixa, princípios e muita dedicação. Como fazer o seu filho enxergar o seu próprio potencial? Como fazer ele se sentir gigante, enfrentar seus medos e enfrentar o bullying? O Momento Mãe hoje traz um outro olhar sobre a maternidade. Bem-vinda, Lívia Mello! Obrigada, Catarina, pelo convite. Vamos falar sobre um assunto que... fico até arrepiada. Me deixa... E tem assunto hoje, hein? Muito. Eu já quero começar sabendo de você, se você sempre sonhou em ser mãe. Vamos lá. O brincar de boneca acontecia, né? Porém, depois de um tempo encarando a realidade e tendo o Matheus, que foi meu primeiro filho, eu descobri que esse brincar de boneca não era muito bem o que a gente treinou a vida inteira, né? Porque veio uma caixinha de surpresas e não é uma receita que... Não é o que a gente lê nos livros, não é? A maternidade vai muito além disso tudo, né? Pegando essa pauta, assim, né, sobre a maternidade, como foi sua gestação? A de Matheus foi uma loucura, porque com 29 semanas eu tava achando que eu não tava sentindo nada, né? E aí eu descobri que eu tava tendo contração. Eu falei, gente, o que é isso? Olha só. Não sei o que é isso. E aí o médico, não, Lívia, você tá tendo muita contração. E aí eu entrei em repouso. Meu Deus, tiveram que me segurar por quase 2 meses. Paradinha, quietinha, de perna pro ar, 20 minutos no máximo em pé por dia. E meu médico foi incrível, eu sou muito grata a ele, porque ele me ligava para saber, Lívia, tá comportada? Tá tudo bem aí? E a gente não ia passar de 31 semanas e nós chegamos a 38 semanas. Olha e só. foi, assim, foi mágico, porque já tinham me preparado para Matheus, para um possível CTI, mas isso não aconteceu. E aí foi bem mais leve, né? Claro. Ai. E aí depois, quanto tempo você engravidou da sua segunda filha? Foi no susto. Marina foi um susto. Marina não foi planejada. Matheus foi planejado e a gente levou o quê? Uns 7 meses para eu conseguir engravidar. Marina foi no susto. Eu lembro que eu entrei no banheiro, fiz o teste e eu fiquei muda, parada. Aí liguei para minha prima, que é médica, eu falei, Mai, olha, eu tô grávida. Olha. Eu passei uma semana muda e as pessoas me ligavam, Lívia, tá tudo bem? Eu falei, calma, gente, eu tô entendendo ainda. Calma, gente, tá caindo eu a ainda tô ficha. entendendo. E hoje, assim, eu amo e agradeço muito por Marina ter vindo nesse momento, porque quando a gente pensa muito numa maternidade e idealiza muito uma maternidade, se bobear a gente não tem, né? Porque o mundo tá muito cruel, tem tanta coisa acontecendo e ter esse olhar positivo para aquilo que a gente vai entregar, tá complexo. E aí, se eu pensasse muito naquele momento inteiro, eu não teria. Pelo trabalho que Matheus estava me demandando naquele momento, né? E eu tive 2 bebês ali, que a diferença deles é de 2 anos. Me conta um pouco sobre essa história de você ter 2 bebês. Vamos lá, Matheus deu um susto, né? Eu brinco que o Matheus é meu Kinder Ovo. Falei, Kinder Ovinho, por favor, sem surpresinhas agora, tá bom? Matheus deu um susto na gente, que ele levou um tombo com 2 anos. Isso foi num sábado. Ele ficou na UTI de sábado a segunda e Marina nasceu na terça. Então, assim, Matheus reaprendeu a andar, reaprendeu a sentar, estava num processo ainda demandando muitos cuidados. E, ao mesmo tempo, eu estava com um bebê também demandando total conhecimento. A gente estava ali ainda se conhecendo, entendendo o que era cada choro, o que era cada solicitação. Um recém-nascido em casa, no puerpério, com 2 bebês. Foi difícil. Um bebê de 2 anos. Não que já tem vou romantizar isso não, foi bem difícil. Que já tem o Terrible 2, né? Que é uma fase difícil da idade. Fato. E ele, tadinho, sem poder fazer muitas coisas. E aí, assim, aos poucos a gente foi... Por que eu brinco que o Matheus é um Kinder Ovo, né? Porque aos poucos a gente foi descobrindo situações que o Matheus estava passando ali de saúde que eu falo, Matheus, uma surpresinha por vez, mas vamos com calma. Ele, com 3 anos, levou um tombo, a gente descobriu que ele tem uma luxação congênita rara na cabeça do rádio. Teve uma junta nacional para estudar o caso e aí chegaram a essa conclusão.
vida que segue para ele. Então, assim, eu tenho um desafio de não colocar Matheus numa redoma de vidro, porque enquanto mãe a gente não quer que nada aconteça, né? E às vezes eu fecho o olho e falo, ai, Matheus, vai cair, como foi o processo dos 2 anos. Então eu tô tendo também que fazer, tá ali na terapia e firme para eu entender que eu preciso criar Matheus para o mundo, né? Então... Que eu acho que é o maior desafio da maternidade, ai, meu Deus, que cruel. Equilibrar isso é muito difícil, né? Nossa, às vezes eu paro pra pensar sobre isso, né? Da gente criar o filho pro mundo. Eu fico assim, gente, eu já viajei, já fiz tanta coisa. Como minha mãe conseguiu? Era aquele pacotinho, né? Como e, assim, você leva isso? E isso a gente tem que entender, criar o filho pro mundo, porque também a gente tem uma finitude, né? Então, assim, isso é difícil de encarar, mas a gente não vai estar ali pra sempre. Então, a gente precisa preparar esse pacotinho pra estar ali bem colocado, né? E é uma coisa que a gente não quer pensar, né? Não, ninguém. A gente não está preparado para essa parte. Não está preparado para isso. Não, e nem quer pensar. Então, assim, nesse processo todo, o que eu aprendi a viver hoje? O futuro eu não tenho domínio nenhum, mas o que eu posso fazer hoje, sabe? Até pela demanda de Matheus, de Marina junto, a questão da expectativa de trabalho, que a gente fica ali naquela loucura, né? Do que a gente vai... O que eu estou escolhendo para hoje, né? Hoje eu vou trabalhar bem? Ok. Hoje eu vou ter momentos de qualidade com as crianças? Ok. Porque até um tempo atrás eu estava com muita dificuldade de entender o que era um momento de qualidade. Eu estava ali perto deles, né? Eu estava ali, mas eu estava ligada em o que eu preciso fazer para casa, a comida... Respirei e falei, não, calma aí. Momentos de qualidade é um momento ali presente, fazendo algo que consiga estar proporcionando memória afetiva para eles também, né? Então, enfim, é um processo de equilíbrio, né? Constante. Sim. Quando se trata de maternidades, sonhos e objetivos, é inevitável mencionar os móveis da Criare Alphaville. Cada momento que passamos com a família em casa está diretamente ligado aos móveis da Criare. A empresa é ideal para todo mundo que está reformando, construindo ou decorando a sua casa. Toda a qualidade e durabilidade fazem jus à marca. Além do setor de pós-venda deles, que é maravilhoso, eu falo por experiência própria. Planeje os seus móveis com criatividade, autenticidade e versatilidade. Afinal, ser diferente faz toda a diferença. Acesse o QR Code aqui na tela e siga Criare Alphaville nas redes sociais. E como foi para você, né, chegar ao diagnóstico do Matheus? Porque você falou que teve uma junta nacional e aí vocês começaram a buscar, entender. Na verdade, a gente levou muitos anos até chegar e a gente ainda não sabe 100%. Né? Então, assim, Matheus teve esse tombo, teve a descoberta da luxação congênita. Com 4 anos, ele começou a perder pelo. E o pai foi diagnosticado anteriormente com alopécia. E aí a gente veio a ter um possível diagnóstico depois de 4 anos. 4 anos batendo de porta em porta. Nossa. E eu escutava muito a minha intuição do tipo, meu Deus, eu não posso desistir, tem algo a mais. Não posso desistir, tem algo a mais, eu preciso descobrir o que é. E às vezes eu era vista como, meu Deus, Lívia, para de exagero, vamos lá tentar. Não mas é bem assim. A intuição de uma mãe. A gente precisa escutar. Tem hora que a gente precisa silenciar, porque é no silêncio que a gente consegue se escutar. Então, a gente teve uma busca constante, assim, e com 4 anos depois veio o diagnóstico de uma displasia ectodérmica. E aí a gente sabe, é como se a gente soubesse hoje o livro que tem na biblioteca, mas a gente não sabe o capítulo. E aí a gente veio a entender que todas as questões de saúde dele, da luxação congênita, a diferençazinha que tem no coração, um detalhe ou outro, está dentro desse pacote da síndrome. Né? Então a gente vem tratando com uma equipe multidisciplinar, isso é muito importante. A gente ter o amparo de uma equipe profissional coesa e coerente, que dialogue, para que a gente consiga potencializar e trazer o melhor para ele. Né? Então, assim, tem neuro, tem psicopedagoga, tem fisioterapeuta, tem uma equipe muito grande por trás para a gente conseguir fazer Matheus ser quem ele é, assim, de verdade, sabe? Não, isso é muito lindo. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? E foram vários momentos, várias também conversas e dicas, trocas, né, de mãe para mãe, porque a gente também falou um pouco sobre educação, que você faz, que é uma educação mais respeitosa, e é muito lindo isso. Você fala,
sobre deixar o seu filho gigante, para que ele tenha, né, como se defender com palavras. E isso é lindo demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Estou estudando muito sobre, tá, Catarina? Porque não é fácil. Porque, por exemplo, a minha educação, que é uma educação tradicional, Sim. é baseada e pautada em pouco discurso e medo. Correto? Não vai até ali não, porque ali pode ter alguma coisa, né, que você vai se machucar. Então, assim, o deixar livre para ter uma experiência de vida é difícil. Então, assim, eu tenho estudado muito sobre o tema, eu escuto podcast, eu tenho buscado muito e melhorou muito a qualidade da minha relação com as crianças. Assim, não sou aquela mãe, e aí eu precisei aceitar e acolher isso, eu não sou uma mãe que consegue sentar e brincar. Brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de coisas que são corriqueiras, assim, para uma criança. E aí eu precisei encontrar esse lugar de interseção, onde eu também conseguisse estar ali por inteiro e eles conseguissem estar aproveitando o momento. Então, assim, o nosso elo foi através da arte. Então, assim, Lívia, que eu programo, assim, eu faço uma programação de hoje, eu vou trabalhar com argila com as crianças. E eu chego em casa, a gente abre a argila e faz aquela bagunça. Sensacional. Hoje a gente vai para a beira da lagoa de Emboacica fazer pintura em tela e fazer uma imagem. Vamos pintar o que a gente está vendo? Que é um desenho de observação que a gente fazia na faculdade, né? Nossa. E eles sentam e a gente curte, e a gente tem esse momento. Matheus está estudando coordenadas. Aí ele, mãe, o leste, o oeste. Eu falei, Matheus, vamos ver o sol nascer? Ele, mãe, você tá falando sério? A gente vai ver o sol nascer? Falei, vamos. Eu fui ver o sol nascer já adolescente. Vamos ver o sol nascer? E aí deu 5h30 da manhã, eles já estavam ali elétricos, descemos. E ele, mais receoso, né? Porque o Matheus, ele tem o tempo dele, que são importantes também. Eu aprendi a respeitar o tempo dele. E aí a gente desceu, Marina, ela já se entrega mais, né? Matheus não, Matheus tem o tempo dele. Ele tem que parar, ele observa, volta, ele vê se tem algum perigo, algum risco. Ele é todo meticuloso, assim, sabe? Ele vem por etapas. Marina já vai com tudo. E aí foi uma delícia, assim, que a gente viu o sol nascer, do escuro para o claro, aquele processo todo acontecer. E a gente, com certeza, a gente construiu esse olhar dele de, puxa, aqui é o leste, né? Nossa, sensacional. E aí isso é muito, muito legal. Assim, a gente vai criando experiências, sabe? E tem sido muito gostoso estar com eles nesse processo, porque ali eu tô por inteiro. Daí, no dia seguinte, a gente foi no sebo. E foi bacana também, porque eu deixei eles soltos no sebo, porque eu queria entender aonde eles iam, né? E aí, Matheus foi, eu tive que rir. Civilização egípcia, tá ele lá todo... Marina já nos gibis. E depois ele foi para o dicionário de línguas. Que ele, mãe, eu quero esse dicionário aqui porque eu preciso aprender outras línguas. Ah, que lindo. E Marina lá ainda no mundo lúdico, né? Diferente do dele, porque a diferença de 2 anos chega no momento que cria uma distância que é impressionante. Eles estão em momentos completamente diferentes, assim. E eu acho lindo dessa questão do maternar também, que você tá vendo seus filhos fazendo coisas pela primeira vez, né? Sim. Então você leva isso para um olhar também, né, de visualizar isso, como que tá sendo. E criando memória, né, Catarina? Eu quero que eles parem quando eles estiverem maiores e fechem os olhos e falem, puxa, eu vivi isso com a minha mãe, sabe? E você como uma arquiteta, né, uma mulher que tem uma visão super diferenciada, assim você também está acionando o lado artístico dos seus filhos. E eles são muito sensíveis. Eles pedem por isso, sabe? Assim, quando a gente viaja, eu já faço roteiro de museu. O Matheus já fica, mãe, qual o próximo museu que a gente vai? E aí foi muito gostoso, porque nós estivemos em São Paulo logo após a pandemia, e aí estava tendo os gêmeos na Pinacoteca. Foi a primeira vez que Marina, com mais consciência, estava dentro de um museu. E aí foi engraçado, eu tenho um vídeo muito bom, assim, que Marina parou, tinha uma cabeça gigante, toda engenhoca, e Marina parou na frente, ficou quieta, muda, olhando aquilo. Aí Matheus virou e falou assim, Marina, não é uma cabeça qualquer. Aí ela parada ali, experimentando aquilo tudo. É tão rico isso, sabe? A gente poder proporcionar, porque para mim a arte cura. A arte, além de eu conseguir, com a arte, fazer com que eles se expressem, eu entendo muita coisa através da arte que eles estão passando às vezes, sabe? Isso é importantíssimo. Então, assim, arte cura, a gente precisa estar mais dentro disso, estar mais se apropriando um pouco mais,
porque é incrível todo esse processo que a gente tem vivido. Você também falou comigo sobre a questão do Matheus também ter essa dificuldade ainda em conversar, em argumentar. Tem. E hoje você começou com ele escrevendo palavras, e aí você decifrava o que ele estava passando. E hoje você consegue ter cartas dele, né? Marina, como ela já está numa fase... Marina sempre foi mais bem resolvida, assim. A gente brinca que Marina tem 30 anos, que ela já é para frente, já toda cheia de iniciativa. Matheus não. Como eu te falei, Matheus tem o tempo dele, né? Então, ele tem uma dificuldade de se comunicar. E aí a gente não conseguia entender, às vezes, muita coisa e decifrar muita coisa que ele passava. Foi bastante complicado esse processo. E aí ele agora está numa escola construtivista que eu... estudei nessa escola, inclusive, e aí eu vejo ele muito mais livre, muito mais apropriado daquele espaço, e isso tem sido muito bom. Além de toda a parte terapêutica que está acontecendo, né? E dessa conexão que a gente está conseguindo criar em família. Então, assim, antes ele não conseguia falar. Aí ele passou para uma palavra no bilhetinho, assim, no papelzinho. Eu falei, opa, vamos começar a decifrar. E hoje ele está conseguindo escrever carta, assim, então... Uma coisa que eu tenho aprendido é não colocar expectativas e entender o tempo presente do Matheus. O Matheus foi conseguir mergulhar no mar há 3 anos atrás. E o que para a Marina já era muito comum e habitual. E a Marina, eu lembro da fala da Marina, mãe, mas só agora? Eu falei, filha, vamos lá, a gente tem o tempo da gente, né? E que bom que ele conseguiu agora. Que bom que ele conseguiu experimentar isso, que é tão gostoso, né? Ela, é verdade, mãe. Então, assim... Respeitar o tempo dos filhos sempre, né? A gente está numa velocidade 2 que não está deixando a gente ver o entorno, né? Sentir o entorno e ficar atento, escuta ativa. A gente está tendo muita dificuldade disso. Então, como tem sido importante esse processo meu de autoconhecimento e essas escolhas mais assertivas que eu estou tendo. Ainda não estou 100% não, tá? Não vamos dizer que está tudo incrível, não, porque tem sim os momentos de dificuldade. É um livro na biblioteca que a gente está sempre buscando o próximo capítulo. Fato, mas assim, a gente tem vivido muito mais momentos positivos do que negativos. Isso tem sido incrível. Tem sido incrível. E quando foi que deu esse estalo em você? Falou assim, eu preciso mudar tudo, não estou indo pelo lugar certo, eu preciso... Foi quando que aconteceu isso? Quando eu me vi doente, em 2022, né? Porque eu tive um câncer que falou, Lívia... A finitude existe, vamos lá. Foi o meu freio máximo, assim, porque o meu corpo já estava dando sinais e eu não conseguia ter tempo nem de parar para entender isso. Então, 2022 foi aquele tapa que eu falei, opa, agora eu tenho que ressignificar isso tudo. Eu preciso sair dessa experiência diferente e mais forte, porque acredito muito assim, não adianta a gente passar por dificuldades e voltar à estaca zero, sabe? A mola que estica e encurta. Sim. Não, eu me forcei a sair diferente desse processo. E aí foi que eu fui entender que a finitude existe, porque aí vem o medo, né? Sim. Quando você recebe um diagnóstico desse, você fala, meu Deus, e agora? Tem pouco tempo, meu prazo de validade está curto. E a viver o tempo presente. Eu precisei entender dali por diante quais seriam as minhas escolhas naquele momento, para viver aquele tempo de qualidade, sabe? Sim. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E aí me deu esse estalo, porque quando a gente está no automático, a gente não para prestar atenção nisso, né? Só quando a gente, de fato, está num processo de autoconhecimento, a gente passa por dificuldades para ir conseguir enxergar que é importante, sim, boas escolhas e tempo de qualidade. O momento que a Lívia é mãe, o momento a Lívia está imersa sendo mãe. O momento que a Lívia é profissional de arquitetura, eu estou ali imersa na arquitetura. Sabe, eu não acredito que existe vida profissional e vida pessoal, não, a vida é uma só. A vida é uma só. Então, assim, eu preciso ter as escolhas assertivas de em que modo eu vou estar operando, se é no modo mãe, se é no modo Lívia. E outra coisa que eu consegui aprender também, eu preciso me respeitar enquanto pessoa, eu tenho as minhas vontades. Eu tenho também os meus momentos que eu preciso ter de respiro, né? Que é difícil encaixar na agenda, mas sabe aqueles de 5 em 5 minutos eu consigo encher um pouquinho o pulmão de ar, sabe? Sim. Trazendo uma... Porque assim, tem um momento que eu fico em silêncio no café da manhã, que é importantíssimo. Se eu atropelo essa parte antes das crianças acordarem, eu já não acordo 100%, porque eu preciso desses momentos comigo.
Eu aprendi que o silêncio é muito importante. Que eu não podia mais estar operando nesse elástico esticado no último, porque em algum momento isso ia arrebentar e arrebentar feio, né? Então, foi transformador. Hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço por ter ficado doente e agradeço muito. A gente conversou um pouquinho antes também e estava falando justamente sobre isso, né? Que as mães de hoje em dia, elas não querem só cuidar da casa e filhos. Elas querem trabalhar, ter sua independência. Como você consegue, né, ser tudo isso, 2 filhos? Você é inspiração, Lívia. Nem tanto assim, mas é isso, é o caminho das escolhas, sabe? Uma coisa que eu tomei decisão, porque quando eu mudei, né, teve a separação que aconteceu, ok, então eu mudei para um apartamento menor e eu mudei sem televisão. Eu não quero mais televisão. Nossa. Eu tô uma alienada consciente muito mais leve e as crianças estão num outro processo, num outro momento sem a TV, sem as telas. Existe tela? Sim, momentos pontuais e combinados, dentro de combinados. Então, assim, é exaustivo às vezes eu estar nesse roteiro, mas a psicopedagoga tem me levado para esse caminho também de ter um tempo direcionado com eles. Por isso que eu tenho que estar ali numa métrica, não tenho que estar, né? Tem sido importante estar nessa métrica do o que fazer com eles para preencher os momentos com eles. É impossível não falar de maternidade sem pensar na construção do quartinho dos nossos filhos. Nas mudanças de estilos, na hora de abrir a cortina na manhã para acordar o seu pequeno, a decoração de interiores está diretamente ligada a sensações e momentos. E é por isso que a Rose Neves está com a gente nesse projeto maravilhoso. Um novo conceito em cortinas, persianas, papéis de paredes e muito mais. Acesse o QR Code aqui na tela e fale hoje mesmo com uma consultora de vendas. E aí, sem tela, né, com a tela pontual, sem os excessos, a gente está criando o hábito de leitura. E assim, está sendo muito importante, porque a gente criou um exercício, uma dinâmica, uma rotina. Chegou à noite, eu pego meu livro, o Matheus pega o dele, Marina pega o dela. Às vezes Marina me solicita para ler junto com ela, às vezes o texto é longo, e aí a gente faz, eu leio uma frase, ela lê outra. Então tem sido momentos muito prazerosos da gente ali junto e trocando e vê-los nesse processo, né, de crescimento. Gente, isso é bom demais. E eu te escutando, eu começo a visualizar a minha vida também, né? E tentar incluir um pouco mais isso, às vezes desacelerar um pouco. Desacelerar. Porque a gente fica tão focada na correria, no trabalho, que a gente... E, Catarina, eu aprendi que tudo se acomoda, assim, Sim. É tudo no tempo certo, realmente. Assim, eu criava uma expectativa, às vezes, no trabalho, de dar dor no estômago, de atingir a perfeição, de tal coisa tem que ser impecável em tal hora e tal coisa. Não existe perfeição, gente. Aí a gente entende que o meu trabalho em especial é artesanal. Vai para o computador? Vai, mas eu começo um lápis de cor, eu começo numa criação, né? Vai para a mão do pedreiro, a obra é artesanal. Então, assim, a gente precisa respeitar que o perfeito não existe. É verdade. Então, assim, dentro disso tudo, aceitar que as coisas vão se acomodando, sabe? Tem o tempo certo para as coisas. Eu acho muito importante a gente conversar também, falar um pouco sobre o bullying. Né? A gente conversou um pouco antes e você falou que o Matheus passa, e a Marina também. E como que é essa relação? Como que você cuida disso? O que eu tenho tentado fazer hoje, né? É muito difícil, é muito pesado, mas eu preciso criar Matheus para ter respostas. Eu preciso criar Matheus para se enxergar grande, né? Tanto ele quanto a Marina. Então, assim, a sociedade criou um estereótipo inatingível de, né, o modelo Sim. padrão. E que padrão é esse se nós somos pessoas completamente diferentes e individuais, né? E essa falta de respeito é que leva ao bullying. Qual tem sido meu bater martelo, assim? Eu acho que precisa falar mais sobre diversidade. Esse assunto precisa vir à pauta. A gente precisa dizer mais sobre as diferenças para virar uma coisa comum. Porque hoje está num lugar incomum. Então, o que dói mais hoje, assim? As pessoas olharem para Matheus e enxergarem um menino careca. Mas não enxergam
o menino careca incrível que tem por trás dele, sabe? Então, acaba que isso, nós adultos estamos com esse olhar muito ainda limitado e acaba que a gente tem criado crianças, pela experiência que eu tô tendo, muito limitadas também, né? Então, assim, Matheus passa por bullying pesadíssimos. Queria que você fosse minha mãe. A gente chora agora, gente. Não. Mas assim, é sobre, né? Eu preciso fazer ele se enxergar grande. Esses dias eu tava vendo respondendo alguém no Instagram, ele tava ao meu lado, assim, e aí entrou na lupa. E ele, cara, ele é incrível, assim. Chorei. Ele apontou para um vídeo e falou, mãe, eu quero ver esse vídeo. Eu falei, opa, que vídeo é esse? Aí abri. E aí chego a ficar arrepiada. Era um cara sem perna, naquele programa americano de talentos, e o cara fazendo uma dança, que ele falou, mãe, como ele consegue? Eu falei, Matheus, ele se enxerga grande. A gente não tem que se limitar àquilo que... Temos dois caminhos, o caminho da vítima e o caminho de superação. Então, qual caminho a gente vai escolher nesse momento, sabe? Sim. Então, é esse tipo de ferramenta que eu preciso dar suporte para que ele consiga ter discernimento. Sim. Né? E para ele ter resposta. Teve um dia que eu cheguei em casa, ele falou, Matheus, mãe, você não vai acreditar, o fulano perguntou por que eu não tenho cabelo. Eu falei, tá, e aí? O que você respondeu? Mãe, eu nasci assim. Falei, é sobre, nasceu assim, tá lindo, tá incrível. Então, ele me deu respostas para muitas coisas que eu estava ali me debatendo, tentando entender como lidar, e ele falou, eu nasci assim, simples, sabe? Eu sou assim, me você respeitem. pensou num milhão de coisas e ele falou uma coisa milhão de coisas, super simples. querendo chamar, conversar na escola, chamava... Não, ele nasceu assim, e as pessoas precisam entender isso e respeitar isso. Sim. Mais do que nunca. E assim, eu acho que se a gente traz para um senso comum e para um debate, que é o que eu tenho cobrado muito da escola, que por mais que seja uma escola incrível, que está ali livre, eu acho que precisa trazer, a gente pode melhorar sempre, né? Então precisa trazer esse assunto à tona. Vamos trabalhar mais isso. Vamos falar mais sobre, sabe? Todos nós temos características, temos limitações, temos potências e assim, a educação brasileira, infelizmente, também é uma outra coisa importante, né? Nos traz para um lugar de que aonde a Lívia é ruim, é na matemática, é no português, vamos melhorar? Mas o que a gente é bom? Qual de fato é a minha aptidão, sabe? Onde eu potencializar ainda mais, potencializar isso e não ficar trabalhando naquilo que é a dificuldade. Claro, precisa repor alguma coisa, ok, mas valorizar o que é bom? Sim. Filho, você é muito bom em matemática. E aí, há pouco tempo, chegou uma nota, ele estava com uma nota boa em tudo e veio um B. Por que veio um B? Porque não tinha ordem no caderno para ser corrigido. Ele tem um TDAH severo. Ele não vai ter ordem se ele não for direcionado, entende? Sim. Então, assim, respeitar essa individualidade e a gente conseguir enxergar, de fato, potência. Esse é sonho para Matheus no futuro, que ele não se limite ao que a sociedade impõe. Sabe? Sim. Vou chorar de novo. Mas é isso, nem ele nem Marina. Sim. Ambos ali, o que eles são, o que é genuíno, isso não pode ser lapidado por uma sociedade que está doente. Exatamente. É isso, não pode. E é o que a gente deseja isso para os nossos filhos, né? E a nossa criança interior passou por muitas situações, muito. A forma com que a gente foi criada, a forma com que era a expectativa de um pai e de uma mãe sobre a gente, o que a gente deixou de viver por isso. Né? Então, assim, a gente hoje, tendo mais consciência, estudando mais, eu não quero ser essa mãe que limita e que põe nem eu freio, sabe? Não. Matheus, você quer ser o quê? Ele já está lá muito mini arquiteto, mini design, ele constrói coisas. Marina também, Marina tem um talento. Marina canta lindamente, a gente tem momentos incríveis em casa. Marina é uma estilista nata, toda cheia de estilo, assim. Faz estampas dela e cria muito isso. E eu preciso respeitar, né? Eu não posso colocar essas crianças para serem médicos, para serem advogados. Não, é dentro da arte, é dentro as escolhas deles, né? Parabéns por isso. Obrigada. Isso é incrível. Já estava sendo maravilhoso antes, agora então, meu Deus, minha admiração só aumentou e só cresceu. Que mãe incrível, que mulher
forte. Tô aprendendo. Meu Deus, um dia que história de depois do vida outro. linda. Ai, obrigada. Muito obrigada Obrigada por a ter você. topado, por ter vindo. Foi muito especial ter você aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Lívia, nós temos um presente para vocês aqui. Obrigada. São dos nossos patrocinadores maravilhosos, que é a Rose Neves. Adoro ambos. E a Criare Alphaville. Obrigada. Tem um carinho. Mais uma vez eu queria agradecer de você estar aqui com a gente. Obrigada, Catarina. Muito especial Eu que bater agradeço. esse papo. Espero que a gente possa ter mais oportunidades. A gente sai daqui desejando que a gente tenha inspirado outras pessoas. Ai, com né? certeza, você fez a diferença na vida de muitas pessoas. E vamos lá, vida que segue. Obrigada. Obrigada a você. E onde a gente encontra você nas redes sociais? Como faz para as pessoas verem o seu trabalho, que é tão lindo? Vamos lá. A gente o escritório tá no @LiviaMelloArquitetura. E também tem um projeto muito bacana que está acontecendo, que a gente está conseguindo levar conteúdo, que é a coluna da revista Diversidades. A gente tem feito matérias a cada 2 meses, se eu não me engano, e a gente está no site da Diversidades, no Casa Show. Bom, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui até o final, assistindo esse programa lindo demais. Vou pedir para vocês curtirem, comentarem, seguirem o canal e até o próximo programa.